Bom, aqui na questão, antes de começarmos a fazer aqui o problema, vamos ver aqui o experimento aqui que a Unifesp monta, aqui explicando um pouquinho do experimento de Oster. Bom, Gil, aqui eu tenho então um quadro de madeira na qual foi enrolado um fio esmaltado, mais ou menos umas 10 espiras, e ele é ligado em duas pilhas e aqui uma chave, na qual eu posso ligar e inverter a corrente, fazer a corrente fluir num sentido e ora no outro sentido. E para fazer a experiência de Ørsted, aqui eu tenho uma agulha de uma bússola. Essa agulha eu desmontei uma bússola, peguei a agulha e coloquei aqui em cima dessa plaquinha de acrílico. Então ela pode orientar de acordo com o campo magnético. E pode terrestre. girar livremente. Pode né? girar, Porque essa isso. é a ideia. Essa que é a ideia, exatamente. Então, para a gente visualizar o campo magnético em torno desse fio, a gente vai ligar e a gente pode observar a orientação da agulha conforme eu vou posicionando aqui ao redor do feixe de fios. Bom, então agora eu vou inverter a corrente. Veja que o campo magnético parece se inverter também. Aqui desligado, aqui ligado. Agora no outro sentido. Então aqui está o fio, né? Ali. Aqui a bússola. Então você vai ligar a corrente daqui a pouco, não é isso? Sim. Eu vou deixar a bússola próxima aqui da corrente. Então vamos ligar a corrente. Olha só. Pronto. Foi isso que o Ørsted viu, né? Que ele percebeu, né? Uhum. Bem, então nós vimos aqui o experimento de Oster, foi feito aqui pela Unifesp, e aí ele faz a seguinte colocação, né? Ele faz a seguinte pergunta, vamos ver o que que ele diz aqui enunciado. No experimento demonstrado no vídeo, ao inverter o sentido da corrente, também foi alterada a direção para onde a bússola apontava. Isso ocorre por quê? Vamos ver aqui a alternativa para ver o que que diz? Houve uma alteração nos polos do ímã gerado pela corrente no fio. Não, né, na verdade a mudança da corrente, ela não interferiu aqui no ímã, né. Bom, mudando a corrente, aqui no caso, alterando o polo do ímã, não é que houve uma mudança aqui nos polos do ímã não. O que que diz aqui o item B? Houve uma alteração no sentido do vetor campo elétrico, não tem nada a ver com campo elétrico, né, tem a ver com campo magnético, né, então já exclui aqui, porque não é campo elétrico aqui não. O que que diz aqui o item C? Houve uma alteração no sentido do vetor de indução magnética gerado pela corrente do fio, correto, né? Então, houve uma alteração no sentido do vetor, aqui no caso do campo magnético. Vamos ver aqui o item para ver o que que ele fala? Houve uma alteração na intensidade do campo magnético sem alterar o vetor. Não, houve alteração do vetor, houve mudança do campo magnético, então não pode ser esse aqui não. Letra E. Houve uma alteração na intensidade do campo elétrico, de novo, o campo elétrico não tem nada a ver com o experimento de Oster. Na verdade, bom, se a corrente elétrica vem numa direção e a gente inverte aqui a corrente, essa orientação do campo também muda. É o que diz aqui no item C, né? Houve uma alteração no sentido do vetor indução magnética gerado pela corrente elétrica. Corretíssimo, então aqui no caso a gente fica com o item C como resposta final. Bacana? É isso.